e suas experiências de vida são capazes de influenciar o relacionamento com seus filhos. Você já parou para pensar sobre isso? Eu vou contar a história tirada do livro da Lynn Lott, que se chama To Know Me is to Love Me, que traduzido para o português seria mais ou menos assim: me conhecer é me amar. Esse livro fala da importância do encorajamento e de entrar em contato com a sua criança interior. Jennifer se lembra de uma época em que sua mãe estava ocupada demais para gastar tempo com ela. Ela se perguntava se era importante para sua mãe, e com toda a sua sabedoria de 4 anos de idade, ela respondeu a esta pergunta com um não. Eu não sou importante. E assim, Jennifer passou o resto da sua vida tentando provar que era importante, já que ela havia decidido que não era, e também não era capaz de aceitar nenhuma evidência que provasse o contrário. Em outras palavras, ela acreditava que não era importante, mas queria ser importante e fazia de tudo para isso. Porém, mesmo que dissessem ou que demonstrassem para ela que ela era importante, ela não acreditava, porque a crença que ela criou sobre isso, aos 4 anos de idade, permaneceu enraizada no seu coração e na sua memória. Como mudar as crenças que formamos sobre nós? Entender as perguntas que fizemos sobre nós na nossa própria infância e as respostas que demos a elas podem nos ajudar a entender sobre nós mesmos mais do que imaginamos. E o mais interessante é que muitas vezes nem estamos cientes dessas crenças formadas por nós e sobre nós. E mesmo sem estarmos cientes dessas perguntas ou respostas, geralmente baseamos nossas vidas nessas respostas. Quando Jennifer reviveu a memória em sua mente, que a levou à crença de que não era importante, ela usou sua varinha mágica para recriar um resultado diferente e uma nova crença. Agora, ela sabe que toda vez que ela sente aquele vazio em seu estômago, ela está reagindo à antiga crença. Conhecer o que te aflige é o primeiro passo para deixar para trás os traumas do passado e voltar a se amar. Um dia você foi uma criança que tinha tudo o que precisava, se sentia amada e protegida. Quando será que isso mudou? Eu fui inspirada por recentes descobertas neurocientíficas a trazer esse tema para vocês. Essas pesquisas revelaram que o maior indicativo de que uma criança terá uma educação segura é baseada nas experiências que seus pais ou cuidadores tiveram na infância. Quando nos tornamos pais, nós temos a incrível oportunidade de reviver um relacionamento entre pais e filhos novamente, só que dessa vez num papel diferente. Quantos de vocês já juraram para si mesmos que jamais agiriam como seus pais quando tivessem os seus filhos? E por várias e várias vezes se pegaram repetindo exatamente os mesmos erros. Parece que a gente fica preso nesses comportamentos repetitivos e prejudiciais, tanto para você quanto para os seus filhos. E tudo aquilo que vivenciamos de ruim e achamos que havíamos deixado para trás vem à tona em forma de gatilhos emocionais que são ativados automaticamente pelo comportamento dos nossos filhos. Faz sentido para você se eu disser que você está aprisionado ao passado por essas questões mal resolvidas? Isso acontece porque quando nos tornamos pais, nós trazemos conosco toda a influência do nosso passado. E isso influencia diretamente na forma como educamos os nossos filhos. E são exatamente essas experiências que não foram bem processadas que nos fazem reagir aos maus comportamentos dos nossos filhos. Desde o nascimento, os bebês estão tomando decisões inconscientes. Os bebês decidem sobre eles mesmos, como sou capaz ou incapaz, o que devo fazer para sobreviver e prosperar. Decidem sobre os adultos à sua volta. Os adultos são confiáveis ou não. Quando as crianças têm suas necessidades atendidas,
são criadas com amor em um lar de harmonia, essas crianças se sentem capazes e desenvolvem uma crença de que são aceitas pelos adultos à sua volta e elas prosperam. Porém, quando as crianças se sentem incapazes e desconectadas dos adultos, vivem em um lar de brigas constantes, têm suas necessidades negligenciadas, sofrem violência verbal ou física, elas criam a crença de que não são aceitas e não pertencem ao ambiente. E elas comunicam essas crenças através do mau comportamento. E dependendo da reação do adulto em relação ao mau comportamento da criança, a crença dela de que não pertence é mais uma vez validada. Quando essas crianças se tornam adultos e têm os seus próprios filhos, esses bebês se tornam gatilhos emocionais instantâneos, ou seja, não é o que a criança faz que faz o pai ou a mãe surtar, mas sim os desafios da infância que esses adultos passaram e que não foram bem elaborados ou compreendidos. Quando a gente fica sobrecarregado e imerso em nossos eventos do passado mal resolvido, é difícil escutar os nossos filhos, porque nossas próprias experiências internas fazem tanto barulho ainda dentro da gente que isso é tudo que podemos ouvir. E se essas questões mal resolvidas mexem tanto com você a ponto de impedir que você faça suas escolhas, são elas quem estão escrevendo a sua história de relacionamento com seus filhos. Você inconscientemente está deixando de escrever a sua própria história. É como se essas experiências te impedissem de escolher qual direção seguir e você se torna apenas reativo ao comportamento dos seus filhos. E dependendo da experiência no passado, você pode super proteger, mimar ou até mesmo ser tão rígido quanto seu pai foi com você, mesmo que você não queira agir assim. Lembra da história da Jennifer lá do início desse vídeo? Eu te convido a fazer como ela e fechar os seus olhos para entrar em contato com o seu eu mais profundo e pensar sobre os momentos mais difíceis que você passou na sua infância e assim descobrir o que te aflige. Busque as memórias mais difíceis da sua infância para que você possa reconstruir as suas lembranças e encontrar as soluções. E dessa forma, deixar todas as suas questões mal resolvidas e suas crenças que te limitam e te forçam a agir como você não quer irem embora. Presta atenção em como o comportamento dos seus filhos afeta aquela sua memória mais escondida e perceba como as suas ações interferem no relacionamento amoroso que você deseja construir com eles. Porque a partir de agora, é você que vai escrever a sua história. E por que será que nós cultivamos nossas feridas emocionais? Por que eventos do passado exercem tanta influência em nossa vida? Por que eventos do passado continuam influenciando nossa percepção no presente e moldando nosso futuro? Estudos neurocientíficos sobre a memória nos dão respostas extraordinárias sobre isso. Desde o começo da nossa vida, os nossos cérebros são capazes de responder às experiências vividas, alterando as conexões entre os neurônios e formando os blocos básicos da construção do cérebro. Através dessas conexões feitas, o cérebro cria as memórias. Em outras palavras, as nossas experiências moldam a estrutura do nosso cérebro, criando a mente, que por sua vez define quem somos, criando um mapa mental de todas as experiências que nós vivemos. Por exemplo, se um bebê tem todas as suas necessidades atendidas, recebe carinho e amor dos pais, em seu modelo de mapa mental, ele terá uma partezinha ali que diz que as pessoas são confiáveis e que ele é aceito, importante e amado. Se um bebê, por sua vez, é negligenciado, o seu mapa mental lhe dirá que os humanos não são confiáveis. A má notícia é que se você teve uma infância baseada em experiências traumatizantes, o seu cérebro registrou isso e essas experiências influenciaram em suas escolhas presentes e futuras.
A boa notícia é que nosso cérebro é moldável e podemos criar novas conexões e mudar o nosso mapa mental a qualquer momento. Agora que já temos uma ideia de como o cérebro codifica a memória, a gente pode encontrar a solução para lidarmos com nossas feridas emocionais e assim vivermos uma vida plena no presente. O primeiro passo é refletir sobre o que te incomoda e entender por que incomoda. Comportamentos normais das crianças como chorar, necessidade de atenção, vulnerabilidade, não fazer lição de casa, falta de organização, distração, entre outros, podem se tornar intolerantes e insuportáveis para você se algum desses comportamentos forem gatilhos emocionais. Por isso, faça um diário sobre suas emoções e quando elas se tornam mais reativas. Assim, você vai conseguir mapear um padrão de interação com seu filho e identificar o que desencadeia essas experiências emocionais. Repasse ali todos os episódios do passado e tenta solucionar cada problema. Se lembre que não podemos mudar o passado, mas a gente pode escrever o nosso futuro. Então se responsabilize pelos acontecimentos da sua vida e defina um objetivo. Alfred Adler dizia que, independente do que aconteceu no nosso passado, a questão não é o que aconteceu, mas como foi resolvido. A gente não pode retornar ao passado em uma máquina do tempo, a gente não pode voltar os ponteiros do relógio, mas podemos, a partir de agora, reescrever a nossa história e sermos os protagonistas das nossas vidas. Por isso, a sua tarefa de hoje é se conectar com a sua criança interior para que cure suas feridas e se liberte para criar hoje o caminho que vai te conectar com seus filhos.